É esse? Sim, senhora. Vê se tá Quando ouvindo. olho em minha volta, não Sim. é um lindo campo florido que vejo. Mesmo assim, continuo ouvindo, em meio à tempestade, a voz daquele que me faz feliz. Foi ao embarcar no sonho de viajar para a Europa que tudo começou. O trabalho me impediu de estar com a minha família a bordo daquele navio que jamais desembarcaria na costa francesa. Seja feita a tua vontade, Senhor. Pertencemos a ti, Senhor. Vale da Minha sua esposa sobreviveu ao naufrágio e minhas filhas jamais foram encontradas. Não foi na calmaria, foi em meio à turbulência. Não foi ao lado de toda a minha família. Foi no caminho de encontrar o que restou dela, que escrevi a letra da canção que hoje conhecemos. Ser feliz com Jesus é ser feliz em qualquer momento, onde quer que esteja.
Amém. Amém, amém. Lindíssimo. Esse hino Põe no grupo para a maravilhoso. gente, Rose. Tá, Por Rose também favor. tem, a gente coloca. E vocês viram ali no começo a história do hino é essa. E, gente, a gente fica pensando, né? Enquanto eu estava ouvindo, é uma coisa, né? O Senhor escolhe, ele tem os escolhidos dele, e a gente reage de acordo com o Espírito Santo que o Senhor nos dá. E aí eu estava pensando, gente, esse estudo de hoje, contentamento nas aflições, é difícil. A gente tem gente aqui, todas nós já passamos por aflições, algumas mais do que outras. Nós sabemos disso. E quando às vezes eu estava pensando assim, está tudo bem com todas nós aqui nesse momento, mas nada impede da porta da minha casa abrir e eu receber uma notícia ruim, ou receber um telefonema sobre alguma coisa. Mas a gente está feliz ou a gente é feliz, né? A gente é feliz no Senhor. É como o Jó depois disse, depois de passar todo o sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive, né? E por isso eu também viverei. Então, gente, vamos lá, parar o chororô aqui, né? Porque, né, começa muito chororô, que a gente falar sobre contentamento na aflição, nas aflições, realmente é um tema desafiador. Mas Bom, gente, antes disso, eu vou orar por você. tá bom. Eu já entrei, né? Entrei entrando. Vamos lá, eu preciso Entrando. mesmo. Mas é assim, contentamento nas aflições é só orando mesmo. Vamos Então, lá. vamos orar. Senhor amado, muito obrigada por mais essa oportunidade que nós temos, Senhor, de ouvir a sua palavra, nesse estudo, Senhor, que fala sobre o contentamento, porque a alegria do Senhor deve fazer parte da nossa vida sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor, é que a tua palavra diz. Então, esteja nesse momento com a Rosenda, com a apresentação dessa palavra que eu sei que veio de ti, e que o seu Espírito Santo, Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração, para aplicarmos a nossa vida, Senhor, e sabermos viver com esse contentamento, porque só o fato de sabermos que estamos salvas e seguras nas tuas mãos já deve nos dar muita alegria. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Bom, tema é contentamento nas aflições, e lembrando o conceito de contentamento que tem lá no livro, né, da Nancy Wilson, que é contentamento a satisfazer-se profundamente na vontade de Deus. Para esse estudo, eu adicionei um livro chamado Ladrões de Alegria, do Reverendo Hernandes. E quando eu fizer a transição do que é o texto da Nancy para o do Reverendo Hernandes, eu vou falar e vocês vão ver que a abordagem dele é também muito interessante e um pouco mais impactante, né? A Nancy é bem delicada na abordagem dela. Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar para abordar contentamento nas aflições é a gente lembrar do nosso Salvador, o Senhor Jesus. 700 anos antes, cerca de 700 anos antes dele ter vindo a essa terra, Isaías escreveu, né? Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A palavra de Deus nos fala que esse Redentor que viria naquela altura, né, Isaías estava fazendo uma profecia, ele sabe o que é aflição. Então, quando a gente entrega tudo para ele, quando a gente tem a visão dele no mundo de aflições, a nossa aflição é muito pequena comparada ao que ele carregou naquela cruz por mim, por cada um de nós aqui. Certo? Bom, falando então sobre o contentamento e sobre o contentamento nas aflições, primeira coisa que a gente tem que ter em mente com relação ao contentamento, né? Ele é benigno. Ainda que nas aflições, o contentamento vai nos fazer bem. Ele é compassivo. Então, quando você
está imbuída de um coração que tem contentamento, você tem compaixão das coisas, das pessoas e das situações que te envolvem. Quando você tem o contentamento no Senhor, você se submete a Deus em quietude de espírito, você não é uma pessoa revoltada. E você vê a providência de Deus em todas as circunstâncias. Quando a gente está num momento de aflição, e como falei antes, algumas aqui passaram por aflições muito mais, vamos dizer, parrudas do que as que eu já passei na minha vida, sabemos, né, de tragédias familiares, de perdas, que a morte geralmente é o que mais nos assusta, né, quando a gente fala de aflição, doença, etc. Quando a gente tem em vista isso daqui, a gente lembra quem é o nosso Senhor. Primeira coisa, gente, sofrer nas aflições, o sofrimento em si, ele não é pecado. A gente, Adão lá atrás pecou, o nosso mundo vai ser um mundo cercado de aflição mesmo, e a gente sofrer por isso não é pecado, mas a gente precisa, como cristã, lembrando sempre do Senhor Jesus, administrar o nosso sofrimento com sabedoria, porque a gente que está aqui, cada um aqui que já conhece o Senhor Jesus, que crê na salvação pelo sangue redentor dele, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente passa por aflições, né? De dar um testemunho. E a gente precisa ter em mente como Jesus, por exemplo, confortou os discípulos dele, né? A gente tem que ter em mente, gente, que esse contentamento nas aflições não é um sofrimento estoico que a gente chama, né? Não é aceitar a adversidade assim passivamente, não é ficar resignado com o destino, não é isso que a gente está falando. O cristão não é resignado. O cristão, ele se submete única e exclusivamente a Deus. A quietude de espírito do cristão na aflição, o contentamento do cristão na aflição, que é um contentamento benigno, compassivo, ele se submete a Deus em quietude de espírito. Então, é diferente de você ser estoico, que é aquele sofredor, que, né, ó vida, ó sorte, ó azar, aquela coisa, né, de murmuração e lamúria, né? Então, gente, vamos lembrar como Jesus consolou os discípulos numa situação em que era assim, essa situação em João 14 é depois dele ter falado que Judas seria o traidor e antes dele prometer o Consolador, o Espírito Santo que viria. Os discípulos ali estavam, né, assustados, preocupados, eles provavelmente certamente eles não estavam entendendo a grandiosidade daquilo que eles estavam passando, e a situação ali deveria estar conturbada, mas o que o Senhor falou para eles, né? O Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Primeira coisa, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Gente, ouvir isso, ler na palavra de Deus isso já é maravilhoso, né? Tá lá ouvindo diretamente dele, deve, mesmo que não entendendo completamente aquelas circunstâncias, deve ter sido uma coisa maravilhosa. Agora, o que a gente começa a perceber aqui, né? Que mesmo no sofrimento, mesmo nesse momento em que o nosso coração é apertado, a gente tem que olhar para o Senhor e tem que agir de modo que esse sofrimento e por mais que haja aflição, que a forma como nós nos comportarmos nessa situação precisa honrar ao nosso Deus e, por consequência, impedir que o nosso coração se turbe. É fácil?
Não é. A gente sabe, cada uma de nós aqui sabe, cada uma com a sua dor, a gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente aprendeu lá atrás, no começo desse estudo, sobre a piedade. O que que é a gente... E aí eu vou falar sobre o sofrimento piedoso. O que que é a gente... Só para lembrar, o que que é a gente ser piedoso? É a gente adorar corretamente o Senhor e lhe dar o que é devido e servir corretamente ao nosso próximo e lhe dar o que é devido. No meio do sofrimento, na medida em que esse sofrimento for piedoso, a gente não pode perder de vista isso. Então, no sofrimento piedoso, aquela pessoa que tem isso no coração, ela não vai olhar para dentro de si. Várias irmãs aqui já me deram testemunho disso, né? Aqui, das que eu estou vendo na minha tela aqui, Zoé e Alcinha perderam seus companheiros na Ilha dos Rios vários anos. Elas não olharam para dentro de si. Na minha experiência com essas duas mulheres, foi uma experiência de ouvir tanta bênção, sabe? Ouvir palavras tão maravilhosas, elas não estavam olhando para dentro de si, eu tenho certeza. Assim como Laís também, que eu acho que não está aqui, sabe? Assim como Nice, quando perdeu o seu irmão presbítero Wilson, os testemunhos, gente, delas, elas não estavam olhando para dentro de si, elas deram um testemunho. No sofrimento piedoso, você continua buscando a Deus. Todas essas irmãs me deram esse testemunho de continuar buscando a Deus. O que é isso? É o sofrimento piedoso, em que você continua dando a Deus a honra que lhe é devida. Continua a buscar o seu próximo. Gente, em determinadas situações, essas irmãs que eu falei me consolaram, em vez de eu consolá-las. Né? Me deram um testemunho que eu precisava, em vez de eu dar testemunho para elas. Então, isso é um sofrimento piedoso. Gente, da mesma forma, a aflição cristã que eu vi nessas mulheres, graças a Deus pelo testemunho delas, gente. A gente tem que mostrar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, o testemunho que essas mulheres dão. A gente não pode esquecer disso, assim como a gente não esquece o testemunho das nossas mães, dos nossos pais, do presbítero Renato, quanto ele passou aí, né, durante a vida profissional dele. A gente não pode esquecer disso, não, sabe, gente? Essa aflição cristã é completamente diferente do sofrimento daqueles que não conhecem ao Senhor Jesus nesse mundo. É completamente diferente. Quando o sofrimento é piedoso, tudo é recebido com bondade e graça, sabe? Gente, também outra mulher que eu vi sofrendo recentemente, que foi a Viviane, né? Certamente ela teve tentativas de consolo das pessoas que podem ter sido fracassadas, porque não conheciam a vida do pai dela, enfim, mas com certeza a Viviane recebeu isso com bondade e com graça, porque a visão dela era além do sofrimento que ela estava passando. Então, gente, a aflição cristã, o sofrimento piedoso, ele é completamente diferente. A pessoa ímpia, e aí a gente começa a visualizar a diferença, né, que o Senhor Jesus proporciona para a gente, não porque a gente seja melhor do que os outros, é que o Senhor dá o Espírito dele para a gente vê no ímpio, né, uma tristeza descontente, que em vez de trazer quem está consolando para junto da pessoa, afasta, né? Transforma a pessoa que não tem esse sofrimento piedoso, transforma tudo em descontentamento, o contrário do contentamento, né? Transforma tudo em amargura, transforma tudo em... Ela rejeita ser consolada muitas vezes, fala, não, sabe, isso daí, só quem está passando é que pode saber o que eu estou passando, quem já passou por isso, ninguém pode saber o que eu estou passando aqui agora. Então, ela rejeita. O sofrimento do ímpio, muitas vezes, é revestido de autocomiseração. Gente, quando a gente perceber que a gente está caindo na autocomiseração, gente, é correr para pedir o perdão e olhar para o Senhor, porque a gente não tem motivo para isso, né? Eu perguntei para vocês, né, se vocês estão... Eu mandei lá, eu pedi para vocês pensarem em 3 questõezinhas, né? Uma foi, você está feliz? Diferente do hino, eu perguntei se vocês estão felizes, não se vocês são felizes. Tenho certeza que
sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, vocês sabem a diferença entre o ser e o estar, né? O estar nesse momento feliz é uma coisa, né, passageira, é uma coisa efêmera. Agora, o ser é permanente, é perene. Então, como a gente pode ser feliz, né, se for uma felicidade efêmera, diante das guerras? Aqui já é Israel sendo atacado, né? Como podemos ser felizes durante a pandemia, sabendo que uma pandemia ia matar muita gente? Como a gente pode ser feliz diante de desastres como tsunamis, terremotos? Olha que mundo, como a gente pode ser feliz nesse mundo, estar feliz nesse mundo, diante de fomes, de secas, de mudanças climáticas, do povo que procura a felicidade em drogas, né? E patrocina esse absurdo que a gente viu no Rio de Janeiro ontem, né? As milícias, os traficantes. Como a gente pode ser feliz vendo isso? Como a gente pode ser feliz vendo as pessoas matarem umas às outras, humilhando o rapaz que foi objeto de bullying ontem, também, né? Matando outros adolescentes, matando uma outra adolescente. Então, assim, como a gente pode ser feliz diante disso? Vamos olhar para esse quadro aí. Como a gente pode ser feliz diante disso tudo, né? Jesus está preparando um lugar para nós. É o que ele disse. Quando a gente perde alguém que a gente ama, eu vou falar da perda da minha mãe, do meu pai, é um momento de reflexão sobre como está sendo a minha jornada, né? Como vai ser no dia que eu também chegar nesse momento, né? Mas Deus nos dá olhos para ver através das doenças, através dos sofrimentos, para enxergar além dessa morte que a gente vê nesse quadro aqui. A passagem por esse mundo, né? Nós não somos desse mundo. A passagem é difícil, mas o destino é glorioso. Eu tenho uma amiga que sempre fala, né, do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estou andando, eu estou passando, eu não vou ficar no vale da sombra da morte. Tem uma saída. E aqueles que vivem pela fé vão morrer pela fé. Né? Agora, se a gente vive em descontentamento, a gente não vai estar preparado para enfrentar esse momento, né, final em que toda essa... Porque não adianta, gente. A morte é a única certeza, quer dizer, humanamente é a certeza que a gente tem. A gente nasceu e um dia vai morrer, e um dia a gente vai enfrentar. Então, se a gente pratica contentamento mesmo diante de todas essas situações, no momento final da gente, a gente sabe que vai ser diferente, né? Mas por quê? Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso é uma promessa. A gente não está sozinho, a gente está com ele. E não é porque a gente não vai abandonar ele, não. Ele nunca vai nos abandonar. Essa certeza, essa confiança faz toda a diferença na nossa vida. Aí, vamos fazer uma comparação em quem atravessa o sofrimento de forma piedosa e quem atravessa o sofrimento de forma descontente, né? O que está imbuído do sofrimento piedoso, ele busca o Senhor. No sofrimento, ele corre imediatamente para o Senhor. Ele busca consolo, ele busca proteção, ele busca cura. E aí a gente vai fazendo um check-up na gente, conforme a gente vai vendo esses itens, né? Uma coisa que eu mandei no WhatsApp para vocês pensarem, e eu sempre faço essa pergunta aqui. Você se aproxima mais do Senhor quando você está num momento de alegria, de contentamento, ou quando você está num momento de aflição em que você recorre a Ele? Eu tenho uma resposta para mim, mas é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Quem está em pleno descontentamento, num momento de aflição, ele se revolta contra o Senhor. Ele tem uma atitude até grosseira contra Deus, né? De se revoltar mesmo, achar que a culpa de tudo é de Deus. Já quem está no sofrimento piedoso, aquele que está imbuído da lei, da paz do Senhor Jesus, ele confia. Ele confia que mesmo na aflição, ele vai ter benefício espiritual e aquele sofrimento vai ser para a honra e glória do Senhor. Essa confiança é algo que nada, ninguém
tira de nós que conhecemos o Senhor Jesus. Já quem está em descontentamento, ele culpa. Ele assume uma postura de culpa com relação ao Senhor e esquece todas as bênçãos que já recebeu. Quem está imbuído do sofrimento piedoso prossegue. Você continua procurando as suas responsabilidades, que eu falei da pessoa piedosa, continuar prestando, com os olhos voltados ao Senhor, prestando a honra e o louvor que lhe é devido, e também olhando para o seu próximo. Ele não perde de vista isso. Ele não fica olhando o tempo inteiro para si, ele continua prosseguindo para o alvo. Já quem está em descontentamento, ele esmorece. Não consegue prosseguir, fica ferido, acaba fazendo do seu sofrimento quase um propósito de vida, né? É um exemplo do sofrimento. Olha para a vida dos outros, compara, culpa a Deus, por que fulano tem? Eu não tenho esse descontentamento mesmo, gente. Eu fico entregando a Deus, mas fico pensando, gente, será que eu vou ter meus netos? Mas eu fico feliz por vocês terem tantos netos, gente. Eu visitei a Alice domingo, gente, coisa mais linda, mas também quero eu, gente. Estou descontente, não, só estou pedindo a Deus e eu sei que vocês me ajudam na oração com relação a isso, né? Mas aquele que só olha para dentro de si, ele não vê dessa forma. Ele fica com inveja. Ele culpa a Deus porque alguém tem uma casa bonita e ele não tem. Quem trabalha o sofrimento piedosamente, ele mantém os olhos em Cristo, volta os olhos para o Senhor. Ele sai do problema e olha para o problema, além do problema, né? E volta os olhos para o Senhor. Porque se olhar só para o problema, vai incorrer em descontentamento. Quem está descontente, como eu falei anteriormente, né? Recusa o consolo. Fala, olha, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que eu estou passando, né? Beleza, obrigada por vir aqui, por me dizer que está do meu lado, mas você não tem ideia do que eu estou passando. Gente, isso é tão feio, né? Gente, isso é feio. Isso é feio. Ainda mais a gente que, nossa, que tem tanto a agradecer, né? Aquele que está imbuído do sofrimento piedoso, ele também persevera, né? Ele é diligente em se manter no caminho correto. Ele não se desvia para a direita nem para a esquerda. Ele não cai no desespero, nem no desânimo, nem na autocomiseração. Ele persevera olhando para o alto. Já aquele que está em descontentamento, ele se deixa abater, ele questiona, ele discorda, ele debate com Deus e ele reclama diante de Deus. Gente, aqui só um parênteses. Quando eu estou falando aqui em descontentamento, é aquele descontentamento que a gente conscientemente tem por não olhar para o Senhor. É diferente de uma situação, só para deixar bem claro, de uma situação de depressão química, tá? Porque quando a pessoa está em depressão de forma química, precisa recorrer a remédios para, né, sair, botar a cabeça fora d'água, é uma situação diferente. Nós sabemos que o Senhor pode curar isso também, mas a gente nunca pode pensar que, estando quimicamente desequilibrado, o Senhor deu sabedoria para médicos, deu sabedoria para farmacêuticos e químicos fazerem remédios para que a gente use, né? Então, eu não estou falando dessa depressão química que muitas pessoas têm. Eu estou falando do descontentamento injusto, a revolta que culpa o Senhor, que a pessoa é até nem depressiva, a pessoa é ativa, ela está ali brigando com o Senhor, está descontente, ela está mal-humorada com o que está acontecendo com ela. Então, só para a gente deixar muito claro isso, tá, gente? Remédio para a gente não ser descontente, né? O que a gente faz para não ser descontente? Porque, gente, todos nós, um momento ou outro, a gente vai cair nesse descontentamento. Se não é por um motivo, a gente tem 1 milhão de motivos, a gente pode cair por um. Quais são os principais remédios para a gente não cair nesse descontentamento? Primeiro é glorificar a Deus em tudo. Em todas as coisas, nas dificuldades, nas frustrações, na alegria, é igual casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Lembrar que o Senhor é o Criador, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus fiel,
e a Ele é devida toda a glória, toda a honra e todo louvor. Todo elogio é para o Senhor. Então, glorificar a Deus acima de tudo. É uma coisa que a gente esquece, tá, gente? Quantas vezes a gente, quando vai orar, já vai direto para o pedido, em vez de sair glorificando a Deus? A outra situação é a situação de gratidão, né? A autora do livro considera o maior remédio para e proteção contra o descontentamento. É a gratidão. Gente, vou lembrar para vocês a nossa situação na pandemia. Vocês lembram que no começo o nosso grupo, a gente estava indo toda terça-feira lá na igreja, né? A gente estava super feliz, de repente, se abate sobre a igreja, sobre o mundo, sobre nós, a pandemia. E no começo, vocês lembram que foi um barata voa, né? Não, gente, agora como a gente vai fazer? Que absurdo! Ai, gente, eu mesma, minha filha morando do outro lado do mundo, uma das primeiras coisas que eu pensei foi: será que eu ainda vou ver minha filha de novo? Será que eu vou. Porque as fronteiras fecharam, vocês lembram? E não tinha como eu ir nem ela vir. E será que eu vou sobreviver a essa pandemia? Não tem vacina, não tem nada. E a gente ali, né, num debate, uma não sabe usar celular, a outra o celular é velho, como a gente vai fazer? E assim, a primeira reação da gente foi uma reação de muito descontentamento, né? Mas o que aconteceu? Deus transformou o mal em bem, como fez com José, né? Gente, a gente aprendeu tanto. Aquele livro que eu falei que ia escrever, eu tenho vários capítulos dele escrito. E eu me lembro muito bem como a gente foi do descontentamento para a gratidão. E a partir do momento que a gente viu o quanto era bom, incrível, né? Dentro da pandemia, como era bom a gente estar reunida, muito mais reunida do que a gente está hoje em dia, certo? Que a gente orava em grupo 3 vezes por semana. Gente, para pensar como a gente orou naquela época, como a gente se sustentou, como a gente se conheceu mais, como Deus permitiu que a gente conhecesse a palavra dele juntas, como Deus permitiu que a gente fosse igreja, mesmo tendo separado uma da outra. Então, assim, a gente saiu do descontentamento para a gratidão. A igreja fez vigília, a Débora vai lembrar, a igreja fez vigília virtual baseada na experiência das mulheres de oração. E a gente não sabia nem muito bem como mexer no WhatsApp ali para fazer os grupos. Vocês lembram disso? A gente saiu de um descontentamento, de uma angústia, de um ai, coitado de nós, para uma gratidão, porque a gente louvava, a gente pedia, a gente clamava, a gente estava muito e muito tempo diante do Senhor. Isso foi maravilhoso, isso foi maravilhoso. Outra situação a gente não pode ser mórbida, né? Acontece uma coisa, por exemplo, como a pandemia, e a gente se entregar à preocupação. A gente tem que estar preparado para os momentos difíceis da vida. Isso é muito fácil falar, né? Mas a gente tem que estar preparada para os momentos difíceis da vida, mesmo nos tempos de prosperidade. Como que a gente vai fazer isso, gente? Buscando ao Senhor, a gente se reunindo, mesmo agora que não é mais pandemia, e, né, a gente está se reunindo e orando, e buscando conhecer mais o Senhor através dos estudos, dos cultos. O pastor Paulo tem cada vez mais se esmerado em nos ensinar a palavra de Deus. Então, vamos continuar andando pela fé, aprendendo tudo que o Senhor tem para nos ensinar, né? E não perder isso de vista. A outra coisa é confiar, porque diariamente, aí eu não estou falando mais da grande pandemia, eu estou falando diariamente, porque quando a gente confia nas pequenas dificuldades, né, isso nos prepara para confiar no Senhor nas grandes tribulações. Então, esses remédios aqui, para esses remédios aqui, não tem contraindicação, a gente pode usar deles à vontade. Novamente, uma coisa que a autora mencionou, desviar o olhar de si mesmo. Gente, não sou eu, não é o meu pezinho, minha unha do dedo do pé que quebrou, não é a dor de cabeça que eu estou sentindo agora. Não se trata de mim. O contentamento se trata de não olhar essas coisinhas, mas sim olhar para o que é muito, devia olhar para o Senhor, para Jesus Cristo, para o que realmente importa. Porque se a gente, mesmo com a pandemia, não entendeu que o que importa mesmo é a palavra do Senhor, é estar em comunhão com Deus, é ter intimidade com Ele, a gente não aprendeu nada, gente.
E o último item é lembrar da soberania de Deus. Gente, é confiar. Isso a gente fala, e às vezes eu vejo, gente, umas lamúrias que eu fico tão triste, sabe? Pessoas que eu conheço, sabe, do mundo cristão, eu fico tão triste, porque assim, gente, o Senhor, vocês acham que o Senhor, outro dia eu perguntei para uma amiga minha, você acha que o Senhor saiu do trono dele? Porque do jeito que estamos aqui, sabe, entregues, totalmente exasperados, totalmente abatidos, vocês estão achando que o Senhor desocupou o trono dele, nós estamos aí à deriva, não estamos. Cada coisa que acontece está sob o controle de Deus, gente. E o plano dele é propósito, o plano dele é perfeito, o propósito dele é perfeito. Então, assim, gente, vamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens para a gente, de forma alguma, cair no descontentamento. Ai, mas a minha situação é muito difícil. Gente, de novo, temos irmãs aqui que passaram por situações muito difíceis. E algumas continuam passando. Tenho certeza que esse quadrinho aqui estava na mente delas. O Senhor foi lá e gravou na mente delas. A gente tem que gravar isso na nossa mente, no nosso coração. Gente, a gente não está na faixa de Gaza, olha isso. A gente não está na África para pegar ebola. A gente não está passando fome. A gente tem um teto. A gente só tem motivos, só remédios para o descontentamento. A gente não pode estar descontente. A gente não pode. Sofrimento é errado? Não, gente. Mas a gente tem muitos motivos para não estar descontente. Olha que Paulo, preso em Roma, falava: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Preso. A vida de Paulo, que era o rei da cocada preta, ele estava preso em Roma. A autora desse livro que a Dulce nos deu, né, a Nancy Wilson, o livro aqui do Contentamento, vocês estão me vendo? E Não estou. Eu mandei um recado até para você, mas você não viu. Mas aqui pelo chat. Mas vocês estão me escutando, né? Gente, se escutar, vocês têm que me escutar. Esse livro aqui, eu acho que ela pega leve, sabe? Aí, aqui encerra o que é baseado no livro dela. Aí eu peguei o livro do Hernandes, que é o Ladrões de Alegria. Gente, Hernandes pega muito pesado. Ele dá uma bronca na gente. Ele fala sobre 3 itens. Agora que eu vi que vocês não estão me vendo. Primeira coisa, ele diz o seguinte: a alegria é um imperativo. Ele diz assim, tá, gente, comprem esse livro ou peguem o meu para vocês conferirem. Ele diz assim: o cristão não tem o direito de ser triste, dominado pela tristeza. O Hernandes pega pesado. Tem na biblioteca, é só tirar na biblioteca. Então, e leia, está na introdução isso aí. Ó, o que ele diz? Peraí. Por que você vai ser triste se o evangelho é uma nova de grande alegria? Está em Lucas 2, 10, 11. Por que você vai estar triste se o fruto do Espírito é alegria? Gálatas 5, 22. Gente, não é estar alegre, tá? É ser alegre. Por que você vai ser triste se o reino de Deus que está dentro do cristão é alegria no Espírito Santo? Está em Romanos. Por que você vai ser triste se na presença de Deus a plenitude de alegria? Não é pouca alegria, não, é muita alegria. Por que você vai ser triste se a alegria do Senhor é a nossa força? Por que você vai ser triste? Ele dá meio uma bronca ali na gente, o crente não pode ser triste. E aí ele fala que é no deserto que Deus trata conosco, nos ensina, nos prova e nos quebranta. Aí ele dá o texto de Deuteronômio, que fala, ele vai falando sobre o povo de Israel, Deuteronômio, eu até nem botei esse texto aí, Deuteronômio 8, de 2 a 5, quando ele fala assim, falando para o povo dele, aquele povo desobediente, aquele povo de coração, de dura cerviz, bom, vocês conhecem o povo de Israel. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos,
né? Falando sobre o período lá que eles passaram. E o Senhor te botou no deserto também para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. É no deserto que a gente é provada. É difícil isso, gente, porque, como eu falei, pode abrir aquela porta ali e eu receber uma notícia, e é difícil, mas e se a gente não confiar nisso? Se a gente não confiar que o Senhor está nos tratando no deserto, a gente não confia em mais nada. A gente não, aí realmente a gente vai ter como ser alegre, não é estar alegre, como ser alegre. Então, nesse mesmo texto de Deuteronômio, no versículo 5 está escrito: sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Gente, eu tenho certeza que Jussara, nesses momentos aí de aflição, ela foi atrás do Senhor. De alguma forma, o Senhor tinha alguma coisa para falar para ela. Uma hora ela vai poder dar o testemunho para a gente. Porque é no deserto que o Senhor nos prova e nos quebranta. O Senhor tinha alguma coisa ali que ficou necessária e agora ela está aqui nos alegrando, né? Acima de tudo, Senhor, gente, o Senhor nos diz isso aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Hernandes diz o seguinte: olha, gente, e aí? Está claro na palavra de Deus. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por que você vai ser descontente? Por que você vai deixar sua alegria ser roubada? Outra, menino, para digitar essa palavra, eu pensei 50 vezes, toda hora eu olhava, até agora não sei se está certo. Mas a alegria é transcircunstancial. Então, o que Hernandes fala lá, né? Ser cristão é ser consolado no problema, não é ser poupado dos problemas, né? É saber que a gente vai chorar, mas que a alegria vem pela manhã. Ser cristão é ter paz na tempestade, não é ter uma vida de bonança. O Senhor não prometeu isso para a gente, não depende das circunstâncias. Ser cristão e ter alegria é receber a presença protetora e consoladora do anjo de Deus no meio do fogo, não é ser poupado das fornalhas. Acontecer com a gente, como aconteceu com Daniel. A gente se ilude quando acha que a vida cristã vai ser molezinha, né? Ser cristão não depende das situações, essa nossa alegria não depende de situações, pessoas ou coisas. Deus não promete nenhuma caminhada fácil, mas promete uma chegada segura. Esse aqui, gente, é o poder do Evangelho de Jesus, conceder alegria a uma pessoa mesmo na dor. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A alegria de Deus, o último item do Hernandes é esse. A alegria de Deus é cristocêntrica. A alegria é no Senhor. Só conhece essa alegria quem conhece a salvação no Senhor Jesus. É uma alegria que o mundo não tem, nem pode tirar de nós. Essa confiança, essa segurança é o que nos faz perseguir mesmo, né, gente? Essa escultura aí está em Genebra, é de um artista chamado Alberto Jordi, se chama Melancolia, realmente ela é muito estranha, né? Expressa o vazio da alma, o sofrimento e a solidão humana. Vocês estão vendo aí, essa escultura tem a figura de um homem sozinho, que projeta a cabeça para baixo, e se depara com um grande buraco no lugar do seu peito. Aí alguns especialistas falam que não, isso aí significa a dor da alma, ausência de princípios, valores, falta de esperança. Só Jesus pode preencher esse vazio e nos trazer alegria. A alegria, não está. Ser alegre é cristocêntrico. Só a alegria que vem do trono de Deus suporta crises, triunfa sobre as pressões da vida e não naufraga no mar de circunstâncias adversas. É por isso que Paulo, acorrentado lá em Roma, olhou e escreveu isso daqui. Porquanto, para mim,
O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava... Paulo, a gente sabe, é Cristo. Paulo, ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo remete tudo para Cristo. Toda a Bíblia remete a Cristo. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente fala, toda a situação da nossa vida tem que ser cristocêntrica, senão a gente vai se perder e a gente pode até estar alegre, mas a gente não vai ser alegre se a nossa alegria não for cristocêntrica. Gente, passar pela sombra do vale, pelo vale da sombra da morte, não é fácil. Como eu disse, vários de nós passaram por situações aqui muito, muito desafiadoras recentemente, lá atrás, né? Tem coisas que a gente não consegue nem se imaginar no lugar da pessoa. Gente, eu não consigo me imaginar no lugar da Laís, o que aconteceu com a Laís. E a Laís é um testemunho que a gente... Não estou dizendo que a Laís é perfeita, não, mas Cristo é muito claro na vida da Laís. Isso é maravilhoso. Isso nos dá motivos para orar e refletir. Primeira coisa, né? Tem muita gente descontente, gente. A gente tem que ser um agente do contentamento mesmo. E a gente procurar tirar, né, a névoa dos olhos de pessoas que às vezes muitas vezes os motivos do descontentamento são legítimos, porém, como diz o Hernandes, o cristão não tem o direito de ser triste. Ele pode estar triste, mas ele não pode ser triste. Então, a gente ser usado para consolar as pessoas, procurar desvendar para elas esse caminho, lembrar para elas os remédios que existem para o descontentamento, isso a gente precisa fazer. Que a gente possa fazer isso, porque muitas vezes a gente passa abatido pela dor do outro, né? A gente meio que... Me lembro de uma pregação do Léo, que ele falava sobre o bom samaritano, né? Que ele falava, às vezes a gente chora, mas a gente realmente está do lado daquela pessoa, a gente se preocupa, mas a gente está ali do lado mesmo daquela pessoa, é a gente orar e se preocupar de verdade, né? Então, que Deus nos dê essa visão. O outro item é que a gente possa ter contentamento nos momentos de aflição. Fácil? Não. Baseado em quê? Na palavra de Deus. Quais são os remédios para a gente não ser descontente? Passei para vocês aí. Gratidão, glorificar a Deus, confiar, né? Desviar o olhar da gente mesmo. O Senhor tem cura para tudo, inclusive para essa nossa autocomiseração, para esse olhar egoísta que a gente tem, né? De que a gente é uma pobre coitada. A gente não é uma pobre coitada. A gente é pecador, sim. A gente precisa confessar, a gente precisa, né, estar diante do Senhor, lembrando que só pelo sangue de Jesus a gente pode ser ouvido pelo nosso Deus, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor está conosco. Por último, gente, que é uma lista, que o Senhor nos ajude, né? Que nos ajude a jamais perdermos a alegria da salvação. Aí eu podia botar um ponto final aí, né? Se a gente tem a alegria da salvação, a gente não pode estar descontente nem nas aflições. O entusiasmo do louvor. Não vamos deixar coisa nenhuma roubar a nossa alegria, gente. O prazer de estar na casa do Senhor, tudo isso é antídoto para o descontentamento e para a gente ter contentamento nas aflições. A visão da obra do Senhor, a paixão pelas almas, a gente está aqui para isso, para honrar e glorificar o Senhor, para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos e falar do Evangelho do Senhor. Então, a paixão pelas almas, o fervor na oração, a gente se afastar do dia a dia de oração com o nosso Deus, fatal, né? A gente sabe que a gente desgrudar um pouquinho, nossa mente já vai para outro lugar. E o deleite de ter intimidade com Deus. Então, que Ele nos ajude para a gente não perder, para a gente ter em vista sempre isso daqui. A gente falha em uma hora ou outra, em um item ou outro falha. A gente não é nada perfeito, a gente depende única e exclusivamente dele. A gente precisa dele em cada momento,
mas não vamos perder de vista, vamos manter o nosso checklist de coisas que nos levam a ter contentamento, a gente ter contentamento em toda e qualquer situação, né? Como Paulo diz, né? Ele aprendeu a ser feliz em toda e qualquer situação. Queridas, é isso. Falar sobre esse tema, como a Dulce disse, a gente tem material para falar. Agora, espiritualmente, é desafiador, sim, porque a gente, como eu falei, estamos todas nós aqui bem e pode bater na porta da nossa casa a qualquer momento, qualquer notícia, né? Temos que estar com os olhos no Senhor. Temos que descansar nele. Temos que manter aquele foco, porque senão nós vamos cair no descontentamento. É isso, gente. Então, eu vou colocar o último hino, e aí a gente tem que encerrar com uma oração, porque esse hino fecha, né, Rosenda? Vê se vocês vão ouvir, hein? Descansa os olhos no Senhor. Quando a angústia chegar, descansa os olhos no Senhor. Só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá. Tua vida guardará, Ele é teu Senhor. Socorro presente está.
Os passarinhos estão cantando aqui de alegria. É impressionante. Eu começo a cantar, os passarinhos eles param na árvore, parece que eles estão Ai. querendo louvar a Deus. Muito obrigada, Rosenda. Maravilhoso, maravilhoso, É, muito bom. Deus Momentos é que bom. nós. é um tema Olha, difícil, mas mas realmente Deus é muito é bom. uma das coisas, né, que ele falou que sofrimento nós teríamos, né? E nós temos que aguardar no Senhor e esperar na certeza que Ele está conosco. Eu vou pedir para, eu não sei se a Zoé está aqui ainda, ou será que ela já foi? Que a Zoé já tô foi. sim, Dulce, tô aqui. Ah, tá aí. Tô Eu aqui em vou... Lágrimas, minha filha. O É, negócio é difícil hoje. Lágrimas. Fechei, meus filhos que não conseguiam falar lágrimas, eles falam lágrimas, mamãe. lá, E eu tô migras. aqui ainda, meu Deus do céu, Senhor amado. É para eu orar? É, em lágrimas. Então vamos. Senhor, Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Temos tanto para agradecer, tanto para glorificar, Senhor. Tanto, Senhor, tanta ajuda para olhar para cima, porque o socorro vem. E permanecemos desviando o nosso olhar de Ti. Ah, Senhor, perdoa-nos. E ajuda-nos, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem nos feito feliz. Senhor, temos muita coisa, Senhor, muito, Deus, para te louvar, te bendizer, te glorificar. Tu és a razão, Senhor, de estarmos de pé. Tu és a razão, Senhor, de estarmos firmes em Ti, Jesus, porque sem Ti nada podemos fazer. Então, nesta tarde, Senhor, perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos. Queremos estar felizes, Senhor, sempre gratas, sempre olhando, Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito, que é o Teu Espírito que produz em nós alegria, Deus. Senhor, que possamos Te buscar, encher-nos da Tua presença, encher-nos do Teu Espírito, porque aí, Senhor, verdadeiramente teremos a alegria do Senhor, que é fruto do Espírito. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra, por essa tarde, pelo Teu amor demonstrado, Senhor, nessa mensagem. Obrigado, Senhor, pela igreja que proporciona para nós esses momentos. Obrigada, Senhor, pelo pastor que nos apoia nesses momentos de busca da Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito tudo por nós e para nós. Em nome dele eu oro. Amém. 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 Glória a Deus. Ai, Deus. Então, vamos agradecer mesmo. Continuar a nossa semana, tomando cuidado para não ficarmos... Lembrarmos de tudo que o Senhor nos fez. E lembrar daquela listinha, né, Rosenda? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu fiz a lição de casa. Mantemos os olhos no Senhor, como é? Aí eu não sei onde eu pus, mas é assim: busca o Senhor, glorificar a Deus em tudo, gratidão, andar pela fé, confiar, desviar os olhos de nós, lembrar da soberania de Deus, e Deus não sai do seu trono nunca, Ele é perfeito, está conosco. Está vendo? Eu anotei. Então, até terça que vem, ou hoje à noite, vai ter reunião de oração do pastor, né? Que todas estejamos lá também. Dulce, Oi. aí essa gravação, você tem como, por exemplo, reproduzir se eu quiser, porque eu fiquei assim sem palavras durante essa fala da Rosenda, que me emocionou muito, porque a gente também passa por tribulações que às vezes que vem de encontro com o que a Rosenda tão bem colocou hoje e me emocionou muito. E ontem eu fui a um grupo de oração aqui próximo do condomínio e nós temos lá uma das participantes, assim, a Adriana Lara, ela está passando por um momento muito difícil, ela é temente a Deus e
essa fala da Rosenda hoje, se eu pudesse reproduzir para ela, seria uma bênção, porque, olha, ela ficaria, o coração dela encheria de alegria e de esperança. Rosenda, Pode, não depende maravilhoso. de mim, não depende de mim. O pastor, ele que me passa, eu vou cobrar, ele me passa. Eu esqueci de gravar as últimas, olha que pena. Por isso que eu mandei a Elizabeth me lembrar. Me lembra que eu tenho que ir, porque eu não quero gravar desde o começo para não ficar muito longa, né? E é difícil, o pastor tem que cortar. Mas essa daqui eu gravei, com a graça de Deus. Então, vai ter reprodução sim, tá? Então, Depois pode você ficar... eu Sabe, faço. gente, tem acesso a sabe, isso, tá tá bom. bem? Amém. Eu só queria falar uma coisa, não tem como não chorar quando a É. gente lembra de coisas que passamos É. e estamos aqui, temos que ser gratas, porque Deus nos manteve e não nos deixou desamparadas. Não. Então, isso é muita gratidão, gente. A gente não pode... Então, eu me lembrei também do versículo, devo trazer à memória o que me pode dar esperança. Às vezes, o sofrimento que a gente passou, quando a gente tem a memória dele, e a gente tem sempre a esperança de que Deus está conosco. Mas é isso mesmo. É uma beleza, né? É só Deus que nos dá essa alegria, esse contentamento no meio da aflição. É só isso. Porque nós estamos vivendo uma aflição triste, hein? Aqui no Brasil, no mundo, essa guerra, tudo isso que está acontecendo me deixa meu coração bem... É o dia inteiro orando, é o dia inteiro orando. E o fato da gente ter esse Deus maravilhoso e poder orar o dia inteiro, estar em comunhão com Ele, nos fortalece, porque a gente supera, né? Então, temos agora, como a Rosenda disse, a aplicação é consolar aqueles que estão sofrendo, tá? Então, nós temos sempre uma obrigação, não é guardar para nós, é distribuir esse amor para os outros. Que assim seja. Amém. Muito obrigada, Rosenda, muito obrigada pela presença de todas, muito obrigada, Jussara, e muito obrigada a Dorothy, todas aí, a Débora que apareceu, sempre a sobrancelha dela está aparecendo. Cadê a Débora? Débora, deixa eu ver. A Débora sempre está assim, parece aquele... Sabe por quê? Porque eu deixo a tela meio assim, envesada, porque facilita para eu enxergar. Ah, é? É. Que interessante. Mas Aqui na minha sala, né? Porque aqui é adaptado, né? Não era escritório. Então, aí a Ivete já reclamou disso várias vezes, que ela só vê minha testa. Tá bom, então, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe Jussara, a todas. um beijo. Jussara, um Beijo, beijo. queridas. Obrigada, Pra viu? todas, um beijo. Tchau. Beijo para A todas. Jussara tem som. Põe o som aí, Jussara. Habilite o seu som. Acho que ela... É só apertar na quadradinho, aparece Ó, a o Tomoco. microfoninho, daí você aperta em cima. Eu não estava vendo a Tomoco. Estou aqui também. Ela não está Tomoco conseguindo. foi, ela chegou, a Elizabeth. Tá bom. Mas a Jussara falou Nice! uma hora aí. Eu não sei por que ela... Oi, Elsa. Eu não sei, não Ai, está que pena. conseguindo. Oi, Dorothy. Agora ela conseguiu. Fala. Conseguiu. Consegui. Então, obrigada por tudo que vocês fizeram, por todas as orações. Vocês são uma bênção na minha vida. Deus é tudo na minha vida. Ele já me tirou de tantas. E eu estou aqui firme e forte. Amém. Meu Deus, e obrigada a vocês todas. Tá, e Deus tem um plano para você, hein, Jussara? Com certeza. Com Ele certeza. não quer saber de mim. Deve ser um Ele plano não quer bom saber, mesmo. definitivamente. Ele me quer aqui, graças a Deus. Amém. Muito bom você estar aqui, Jussara. Muito bom. Isso aí, agora toda terça. Ela tem que ficar com os netos, né, Jussara? Infelizmente. Eu fico com as crianças, eu não estou hoje e não vou estar até segunda-feira por conta da recuperação, né? Porque foi agressiva, etc. Então, tem que recuperar o corpo. O coração está bom. Amanhã eu vou fazer o exame, mas está tudo bem.
Glória a Graças Deus. Tava com saudade da Dorothy também, estava sumida, Ivete A Dorothy, pois é. Agora, gente, quando é que a Elizabeth vem aqui em São Paulo? Logo Deus que conhecê-la ao vivo. Pois é. Mas olha, pode olhar aí por aí. Quando der, eu terei uma alegria imensa, porque eu quero ainda visitar meu tio Renato. Porque eu Pois só é. Vem numa terça. Você assiste a reunião. Não, ela vem desde o fim de semana, fica terça, vai até o outro fim de semana. Tá bom, gente. Muito obrigada. Um beijo, vou fazer que nem o Leão. Um beijo, um queijo. Fui! Tchau, gente. Um beijo, fui! Tchau, tchau.